Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para a implantação da manutenção autônoma. Uma característica muito marcante do TPM é que ele é todo dividido em passo a passo, roteiros, métodos com início, meio e fim. E o seu fundador, Seiki Nakajima, quando desenvolveu o método, um dos objetivos principais era obter resultados através do empoderamento dos operadores, de quem está no chão de fábrica, produção mais manutenção, através do conhecimento. Então, o TPM ele é completamente didático. Todos os seus pilares têm lá os passo a passo, uma série de requisitos que devem ser cumpridos, e na manutenção autônoma não vai ser diferente. Então, eu queria que você tivesse ciência que é como se fosse uma receita de bolo. Se eu falar para você que um bolo tem que levar, por exemplo, 3 ovos, 200 ml de leite e ficar 1 hora no forno, se você usar mais ou menos ovos, mais ou menos leite e ficar mais ou menos tempo no forno e fora da temperatura que eu estou te falando, o resultado vai ser diferente, tá? Então, tudo que eu te apresentar aqui vai ser exatamente igual está naquela literatura que eu te mostrei na primeira aula, que é a nossa referência principal. Então, ninguém pode ficar tirando e colocando passos no método. Então, o método ele tem uma forma original da qual ele foi construído e é essa que você vai aprender aqui agora. Então, a manutenção autônoma ela é dividida em 7 passos principais. Sendo eles, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o que a gente chama de limpeza inicial. Depois, nós vamos para eliminação das fontes de sujeira e lugares de difícil acesso, que a gente não conseguiu acessar no primeiro passo. Depois, padrões de limpeza e de inspeção, a definição dos padrões de limpeza e inspeção geral do equipamento. Depois, inspeção geral do processo, manutenção autônoma sistêmica e gestão autônoma. Esses são os 7 passos. Ok, qual que é o objetivo de cada um desses passos e quem é o responsável por cada um desses passos durante a implantação? Bom, aqui, falando da limpeza inicial. Então, nesse fluxograma você está vendo aí, azul é a responsabilidade da manutenção. Laranja é a responsabilidade da operação. Então, aqui ó, no primeiro passo, que é a limpeza inicial, qual que é o principal objetivo desse primeiro passo? Reestabelecer uma condição inicial. Então, restabelecer uma condição inicial fica aqui como responsabilidade maior nesse primeiro momento da manutenção e uma responsabilidade secundária da produção. Então, o que é restabelecer condições originais ou condições iniciais? Eu tenho lá uma máquina que está operando há mais de 30 anos e quando a gente fala de limpeza inicial, não é só o fato de pegar lá um paninho com uma toalha, com um desengraxante, um detergente e ir limpando a máquina. Limpar no TPM é inspecionar. Então, toda vez... Eu não tenho como falar no TPM sobre limpeza separado de inspeção e eu não falo no TPM sobre inspeção separado de limpeza. Limpar é o ato de inspecionar. Então, muita gente se confunde nesse primeiro passo e fala, então eu vou fazer um faxinão na fábrica, é isso? Não só isso. Você vai pegar ali o piloto, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse piloto, você vai pegar ali o piloto e vai fazer a limpeza inicial, visando o quê? Restabelecer condições originais. Então, esse restabelecer condições originais através da limpeza inicial consiste num segundo passo, que é a eliminação das fontes de sujeira. Então, a eliminação das fontes de sujeira tem como objetivo o quê? Eliminar fatores que prejudiquem a condição inicial. Então, essa eliminação da fonte de sujeira, você tem lá, por exemplo, um redutor que tem um vazamento num retentor e esse vazamento está sujando uma determinada área ali do chão de fábrica. E, por conta daquele vazamento ali, está acumulando sujeira, aquele óleo está ali, perigoso. Então, esse é um dos pontos que você vai pontuar lá para ser eliminada aquela fonte de sujeira, que nesse caso a gente está falando de um vazamento. Eu tenho ali um processo que é um moinho, por exemplo, um moinho de plástico. E esse moinho, toda vez que ele está ligado, ele libera muita fuligem, muito pó. E isso acaba contaminando os equipamentos que estão em volta daquele moinho ali. O que a gente pode fazer? Será que eu consigo enclausurar esse moinho? Será que eu consigo instalar um filtro? Será que eu consigo instalar um exaustor?
cada tipo de ação, dentro aqui da eliminação das fontes de sujeira, vai exigir um grau de complexidade maior. Tem ação que você consegue resolver de forma imediata. Pô, mas tá vazando por aqui, é só trocar a borracha de vedação aqui, ó. Essa borracha tem lá no almoxarifado, vamos pegar, vamos trocar. Tem coisa que você resolve no mesmo dia. Tem coisa que você vai precisar fazer um mini projeto ali para resolver esse problema. Então, tem ações que, de fato, nesse momento, você vai encontrar que são ações mais complicadas. Por que a manutenção aqui, que está representado pela cor azul, por que a manutenção ela pega a maior parte dessa responsabilidade? Porque a grande maioria são ações que precisam de uma intervenção invasiva de manutenção. Igual eu estou falando, colocar ali um exaustor nesse moinho, trocar uma borracha de vedação. Não é que a produção não vai se envolver. Claro que vai acompanhar. Mas nesse caso, a grande responsabilidade, a tarefa mesmo, fica com a manutenção. Depois nós temos aqui, definir os padrões de limpeza e inspeção. Então, define-se e executa as ações que garantem a manutenção da condição inicial. Então, se eu eliminei aqui as fontes de sujeira e lá atrás eu estabeleci uma condição original boa para trabalho, é função agora, em grande parte, da produção, representado pela cor laranja aqui, é de responsabilidade da produção garantir que esses padrões sejam cumpridos durante a operação. Que padrões? Padrões de limpeza e inspeção. Lembra que eu falei? Limpar e inspecionar. Então, o operador sempre que estiver limpando o equipamento vai estar inspecionando. Se ele está limpando, ele está inspecionando. Se ele está limpando, ele está inspecionando. Se ele está inspecionando, está encontrando problema, ele vai pontuar. A gente vai chegar daqui a pouco no ponto e como que essa pontuação desses problemas devem ser realizadas. Passando aqui para o quarto passo, é feita a inspeção geral. Então, aqui nessa inspeção geral, são aquelas inspeções que é feita de uma forma geral no processo e foge um pouco da rotina. Vamos imaginar que tem um operador lá que a todo momento ele tem no campo de visão deles itens que ele consegue inspecionar durante a rotina, mas tem alguns itens que são escondidos, que precisam de uma desmontagem prévia, que não dá para fazer todo dia, que vai ser feita nesse momento de inspeção geral. A inspeção geral vai ser criado um checklist, você vai ver aqui esse checklist no curso, com todos os pontos críticos daquele equipamento que devem ser inspecionados. O objetivo disso é o quê? Definir inspeções que visam identificar anomalias e desgastes. Então, nesse ponto aqui, a gente vai colocar inspeções que são, em sua grande maioria, sensitivas, ou seja, aquelas que podem ser realizadas com sentidos humanos, algo que, sem instrumento algum, o operador consegue detectar. Se eu for adicionar algum instrumento, tem que ser um instrumento muito simples, um paquímetro, um multímetro, um micrômetro, um gabarito passa-não passa, um termômetro infravermelho, algo que seja simples e, obviamente, o operador vai ser treinado no manuseio desses instrumentos para que ele consiga fazer essa inspeção e no momento que ele detectar algum tipo de problema, ele reporte da forma adequada. A inspeção autônoma consiste na realização das inspeções e reparos, pequenos reparos, conforme você vai identificando esses problemas. Então, nesse momento, lembra que aqui, deixa eu voltar um slide, lembra que é uma escadinha, Isso aqui é uma escadinha. Por quê? Cada degrau desse aqui, cada passo desse, cada step desse aqui, significa que você está treinando o time de operação junto à manutenção para executar essas atividades. Então, perceba que aqui, nós estamos falando do quinto degrau nesse momento, que é a inspeção autônoma. Então, aqui, os operadores eles já têm uma certa capacidade de realizar um pequeno reparo. Que pequeno reparo pode ser esse? Um reaperto. A substituição simples de um determinado componente mecânico. Pode ser, aqui em algum momento, tem um problema de vazamento, algum problema que seja... Quanto mais visual o problema, mais fácil é de resolver. Então, você vai ter uma matriz que vai falar, até aqui a operação pode ir tranquilamente. A partir daí, precisa acionar a manutenção. A gente vai ver isso aqui no curso ainda. Aqui vem a sistematização da manutenção autônoma, que é a responsabilidade de quem? Exclusivamente da manutenção. O que a manutenção faz? Ela audita. Ela vê se aqueles
se aquilo que foi acordado nos padrões de fato está sendo executado e se está sendo executado da forma correta. Então, eu não posso largar a produção sozinha lá no chão de fábrica e falar, ó, tá aqui, vocês têm ferramenta, eu te dei um treinamento aqui de 40 minutos, onde eu passei 20 minutos enchendo linguiça, eu falei aí, mostrei meia dúzia de slide, pronto, vocês podem ir lá para tal da manutenção autônoma que vocês vão se dar bem lá. Eu tenho que auditar o sistema. E não é auditar para falar assim, ah, tá vendo, eu estou fazendo errado. Não. É, através do conhecimento da manutenção, você treinar a operação. E você vai desenvolvendo o pessoal da operação através dessas rotinas de auditoria. Quando você consegue auditar e essa auditoria ela tem uma boa aceitação, digamos assim, você tem a gestão autônoma, que é o que? A consolidação do autocontrole e definição de níveis por operador. Então, você sabe que o seu operador júnior, ele consegue fazer uma limpeza e uma inspeção, uma inspeção sensitiva. Você sabe que o seu operador pleno, ele consegue fazer uma limpeza, uma inspeção sensitiva e uma relubrificação. Você sabe que o seu operador sênior, ele consegue fazer uma limpeza, tudo que todos os outros sabem, e além disso ele consegue fazer inspeções instrumentadas e também consegue fazer pequenos reparos. Tudo isso você tem que classificar por níveis. Então, você vai ver isso lá na aula de gestão autônoma. O que eu quero que você entenda é que tá vendo que cada um aqui tem suas responsabilidades? Tem momentos em que a manutenção e a produção vão trabalhar juntos, porém com alguém com um nível maior de responsabilidade. Então, nesse caso, a manutenção, na maioria das vezes, vai ter maior responsabilidade, com exceção aqui no terceiro ponto, que é a garantia, né, dos padrões de limpeza e inspeção. E, de resto, aqui nós temos pontos onde a produção tem total responsabilidade e a manutenção tem total responsabilidade. Bom, e você deve estar pensando, pô, então essa manutenção autônoma, ela se resume basicamente em limpar equipamento, inspecionar e lubrificar. É isso. E você vai ver o tanto que isso dá resultado. Para te falar um pouco sobre isso, eu vou te mostrar aqui um conceito chamado curva PF. Talvez você já tenha conhecido, se você já é um aluno nosso aqui da Ingeteles, com certeza você conhece esse conceito, mas é sempre bom relembrar. O que é a curva PF? A curva PF está aqui no cantinho do slide de onde esse conceito foi criado. Ó. Esse conceito aqui, a forma como está sendo apresentada no slide, eu adaptei de John Monbray, 1991, que mostrou esse conceito pela primeira vez no seu livro RCM2, Reliability Centered Maintenance 2. Então, ele fala o seguinte, a curva PF vem de falha potencial e falha funcional. Mas o que é isso? Tá? Vamos imaginar que aqui ó, eu tenho a performance de um equipamento nesse primeiro eixo e no segundo eixo eu tenho o tempo. A linha azul está me mostrando a performance. O que acontece com a performance em função do tempo? Ela cai. Por quê? Eu começo a ter aqui, ó, em um determinado momento da operação, eu começo a ter o que a gente chama de falha potencial. A falha potencial, que John Monbray fala, é a mesma coisa que um sintoma, que um defeito, que uma anomalia. É o sinal de que algo está errado. Não é uma falha em si, é uma falha em potencial de acontecimento. Então, aqui nessa falha potencial, por exemplo, eu posso estar falando de um excesso de vibração. Eu gosto de usar o exemplo do carro, que é mais didático. Vamos imaginar que você tem lá um carro, você está dirigindo. Então, aqui, ó, você está aqui dirigindo, ao passar do tempo, vou até pegar uma caneta para ficar aqui mais fácil. Você está aqui dirigindo, ó. Dirigindo, tranquilo, tá lá, já dirigiu 500 km durante uma viagem, até que, opa, eu tive uma falha potencial no meu carro. O que é essa falha potencial? Acendeu uma luz de alta temperatura do motor no seu painel. Você fala, nossa, uma luz de alta temperatura, o que eu faço? Se você parar o carro, você vai ver que aquilo ali é um sintoma, ainda não é uma falha. É um sintoma de que algo em alguma parte do sistema está errado, e que, se você insistir, você vai ter uma falha. Que tipo de falha? O que a gente chama de falha funcional. Então, imagina lá, você insistiu, continuou dirigindo com o carro à luz de alta temperatura piscando no seu painel. O que vai acontecer? O motor vai superaquecer, a junta do cabeçote vai danificar, ela vai queimar, você vai ter a passagem da água para a câmara de combustão,
vai misturar água com gasolina, vai misturar água com óleo e você vai ter ali, vai ter que refazer o seu motor, você fundiu o seu motor. Então, se você insistiu na operação do seu carro, você vai chegar aqui na falha funcional. O que é a falha funcional? É um momento onde você não consegue mais desempenhar a função do seu ativo. É um momento em que você não consegue mais desempenhar a função do seu ativo. A partir do momento que queimou a junta do seu cabeçote e misturou água com óleo ali, seu carro não anda mais. Seu carro não anda mais. Ou seja, você tem ali uma falha funcional. A função do seu ativo foi completamente suspensa. Ok. Agora, veja aqui que nós temos diversos pontos que me mostram onde é mais barato ou mais caro intervir. Então, eu tenho aqui nessa curva vermelha agora o que a gente chama de a curva de custo de manutenção. Então, a curva de custo conflitada com a curva de performance, você pode ver que muito antes da falha funcional, muito antes da falha potencial, perdão, aqui no início, meu custo de manutenção é muito alto. Por quê? Se eu estou intervindo aqui muito antes de qualquer tipo de falha, sintoma, defeito, eu sei que eu estou gastando mais dinheiro do que eu necessitava. Porque o meu ativo está operando bem. É a mesma coisa de eu estou lá com o meu carro e ao invés de fazer uma troca de óleo a cada 3 meses, por exemplo, uma troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, eu começo a fazer troca de óleo a cada 1.000 quilômetros, por exemplo. É exagero, eu estou jogando dinheiro no lixo, então meu custo de manutenção vai ser muito alto. A mesma coisa aqui no final. Se eu negligenciar a manutenção do meu carro e só levar ele na oficina depois que ele já está aqui, ó, nessa área aqui, ó o nome que está aqui embaixo. Pane. O que é a pane? É quando eu não tenho mais condições de desempenhar a função. É o período entre a falha funcional e o restabelecimento da função do meu ativo. Então, se o meu carro só vai para a oficina de guincho, pode ter certeza que eu estou gastando mais dinheiro do que... É o pior cenário para mim. Eu estou gastando mais dinheiro do que, de fato, é certo gastar com manutenção. Então, se eu faço uma manutenção corretiva programada, por exemplo, eu atuo aqui, ó, depois da falha potencial e antes da falha funcional, ó, se eu estou atuando neste ponto aqui, olha o quanto eu estou gastando. Eu estou gastando muito. Isso daqui, em média, tá? Consiste em um custo de manutenção 5 vezes maior do que a média, se eu só trabalho com manutenção corretiva programada. Se eu trabalho com manutenção corretiva emergencial, ou seja, aquela que eu não me programei para ter, aquela que de fato eu fui pego de surpresa no pior momento possível, o custo em média é de 7 vezes maior. Por quê? Porque aqui eu tenho, depois da falha, eu tenho aqui a pane e durante a pane eu tenho o que a gente chama de efeito de falha. Usando o exemplo do carro, você está lá viajando. Imagina que seu carro, você saiu para viajar, seu carro quebrou com você ainda dentro da cidade, 3 horas da tarde. O que você vai fazer? Vai pegar lá 3 horas da tarde, vai ligar para um guincho, vai ter lá o custo do guincho, pegar o carro, vai levar para a oficina, você consegue talvez arrumar o carro e ir para sua viagem no mesmo dia, dependendo do que aconteceu. Agora vamos imaginar que você está viajando, são 1h30 da manhã, seu carro quebra, você vai ligar para o guincho, você não tem sinal de celular, passa alguém, é 1h30 da manhã, lugar inóspito, vai lá, te assalta, aí leva seu celular, leva o dinheiro que você tem na carteira, e vamos imaginar que o cara só fez isso e foi embora. Percebe que o custo disso foi muito maior? Por quê? Primeiro, você não conseguiu continuar com a sua viagem, que era a missão que você tinha para cumprir, né? Quando a gente está falando de determinação da função, a gente tem uma função para cumprir uma missão, então a sua viagem já foi para o espaço. Segundo, você, por conta da pane do seu carro num lugar inóspito, você foi assaltado, por conta disso levaram o seu celular, tudo que você tinha na carteira e as coisas só vão piorando. Então, quando acontece uma manutenção emergencial, você não tem poder mais de decisão. Quem decidiu foi o equipamento. O que você tem? Você tem poder de decisão até aqui, ó. Até antes da falha funcional. Até antes do ponto F, você tem como definir ainda as coisas, decidir algumas coisas. Passou daqui, é o que acontecer com o equipamento, você vai ter que fazer para colocar de volta as suas condições originais de funcionamento. Se você está atuando aqui antes da falha potencial, você está fazendo a manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva, se você errar o timing dela, você pode gastar muito ou você pode gastar pouco. Então aqui, ó, a manutenção
preventiva, se você faz ela aqui, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, ó, você vai estar gastando mais do que se você faz ela nesse ponto aqui. Por quê? Às vezes você pode estar fazendo numa frequência muito maior, às vezes você pode estar fazendo manutenções preventivas que não tem nenhum tipo de necessidade de serem feitas. Então, isso é muito delicado. E se você apostar muito na manutenção preventiva como a salvação dos seus problemas, você pode gastar muito dinheiro e envolver a sua equipe em problemas que às vezes você nem precisaria ter, tá? Porque toda manutenção preventiva ela precisa ser planejada. Todo planejamento, querendo ou não, me gera um possível custo. Eu tenho que ter alguém para planejar as atividades, eu tenho que ter alguém para comprar materiais. Quando esses materiais chegam, eu tenho que ter alguém para fazer a gestão desses materiais, armazenar esses materiais, eu tenho que ter um espaço para armazenar esses materiais, eu tenho que, de tempos em tempos, emitir ordem de serviço dessas manutenções que são sistemáticas. Quando essas ordens de serviço são emitidas, eu preciso de alguém para executar essas ordens de serviço. Uma vez que elas foram executadas, elas me geraram um histórico, eu preciso de alguém agora para tratar esse histórico. Então, um erro muito comum são os gestores apostarem 100% numa estratégia de manutenção preventiva como se fosse a salvação de todos os problemas. Mas não, é igual remédio, tá? Tem um remédio que se eu usar numa determinada dose vai resolver meus problemas, só que se eu exagerar, aquilo ali pode acabar me matando ao invés de fato, resolver meus problemas. Com a manutenção preventiva é a mesma coisa. A manutenção preditiva é aquela que eu faço depois que eu já tenho uma falha potencial. Quando eu tenho uma falha potencial, mas perceba que ela está aqui, ó, a minha performance ainda está alta, ó. A minha performance aqui ainda está alta. Eu já tenho condições de detectar em estágio inicial, antes da minha performance cair. Então, se a gente for pegar aqui e for traçar uma linha, ó, eu vou tá fazendo uma manutenção preditiva mais ou menos aqui, ó. Eu consigo identificar, ainda em estágio inicial, problemas que para mim podem identificar naquele momento, pode ser muito mais barato. Então, eu tenho lá um problema de vibração. Problema de vibração não. Eu tô ali com uma vibração acima do normal. Mas a olho nu eu não consigo perceber. Mas quando eu faço uma análise de vibração, eu consigo ver que aquela minha vibração que era para estar 5 milímetros por segundo, por exemplo, está 7 milímetros por segundo. Ou 2 milímetros por segundo já me fala que tem algo ali anormal, mas ainda em estágio muito inicial. Aí você fala, pô, agora deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Você vai lá e percebe que é um problema de reaperto. Tem uma base folgada da sua bomba, por exemplo, você só precisa reapertá-la para continuar funcionando. Então, qual que é o custo de um reaperto? Muito baixo. Agora, vamos imaginar que você não faz essa análise de vibração e a sua performance, ó, vem a cair. Ora, aquele reaperto vai cada vez ficando mais severo, provoca um desalinhamento. Quando você tem um desalinhamento entre eixos, você já está comprometendo o acoplamento. Vamos imaginar que a gente está falando de um motor e uma bomba. Já está comprometendo o acoplamento, já está comprometendo os rolamentos, já está comprometendo o conjunto mecânico inteiro. Então, todo aquele problema evolui junto. Então, o momento mais barato de você intervir é quando você tem condições de fazer uma manutenção preditiva e encontrar os problemas ainda em estágio inicial. Ó. Perceba a curva de custo, curva vermelha. O momento mais baixo de intervir num problema é aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Por quê? É o momento onde eu tenho, de fato, um defeito em estágio muito inicial e eu consigo identificá-lo. Aí sim, é o momento onde eu vou lá e vou fazer somente o necessário para eliminar aquele defeito e continuar de volta a minha operação. Então, vamos falar de cada um desses tipos de manutenção que é fundamental para você entender. A manutenção preventiva. Manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com os critérios prescritos, destinadas a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. Então, eu tenho ali toda a manutenção que eu faço de intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos. Que critérios são esses? São o que a gente chama de gatilhos. Então, esse critério pode ser o tempo. Falar, vou fazer manutenção a cada 3 meses. Tempo calendário, por exemplo. A cada 3 meses, trimestralmente, faço uma relubrificação aqui. Pode ser o tempo de orímetro. A cada 300 horas de operação, eu vou fazer essa lubrificação. Nem que essas 300 horas ou elas aconteçam dentro de um mês ou de um ano, não importa. São 300 horas de operação.
Então, eu tenho a possibilidade do tempo calendário, tempo de horímetro. Um outro ponto, eu posso ter em volume, em função do volume de produção. A cada 3.000 peças produzidas, eu vou fazer essa manutenção aqui. A cada X quilômetros rodados, eu vou fazer essa manutenção aqui. Ou eu posso fazer a mesclagem dos três. Falo, ó, o que acontecer primeiro? Seja 3 meses, 300 horas de operação ou 3.000 peças produzidas, eu vou fazer esse tipo de manutenção. Como que você sabe esse tempo? Existe fórmula matemática para isso, você vai ver aqui durante o curso também. Então, aqui esses critérios você determina em função do tipo de atividade, seja uma inspeção, seja uma lubrificação, seja uma troca periódica de algum tipo de componente, que tem o destino de reduzir a probabilidade de falha, né, ou a degradação de funcionamento de algum item. Então, veja bem, toda preventiva ela tem que ter dois objetivos principais. Reduzir a probabilidade de falha. Probabilidade de falha é o inverso de confiabilidade. Então, se a gente for definir matematicamente, seria isso aqui, ó. R em função de T é igual a E elevado a lambda negativo vezes T. Essa é a fórmula para cálculo de confiabilidade, tá? A probabilidade de falha é o inverso disso. Então, F em função de T é igual a 1 menos R. Quem é R? R é confiabilidade. Quem é T? T é o tempo futuro no qual eu quero projetar essa minha confiabilidade. E equivale a 2,71. 2,71. Número de Euler, é a base dos algoritmos neperianos. 2,71. Elevado a lambda negativo. Quem é lambda negativo? Lambda negativo significa aqui, ó, que é 1 sobre meu MTBF, meu tempo médio entre falhas. Então, 1 sobre o meu MTBF é o meu lambda negativo. Então, se eu tenho um tempo médio entre falhas de 700, o meu lambda negativo vai ser menos 1 sobre 700, certo? Multiplicado por T, que é o meu tempo futuro, de novo, no qual eu quero projetar essa confiabilidade. Você não precisa focar nisso agora, que a gente vai falar disso mais para frente. Mas o que eu quero que você entenda é que se a sua manutenção preventiva não está atuando diretamente na redução dessa probabilidade de falha aqui, você não tem uma manutenção preventiva. Manutenção preventiva serve para reduzir probabilidade de falha. Uma probabilidade vai de 0 a 100%. A chance, né, de um evento acontecer de 0 a 100%. Ou degradação de funcionamento do item. Essa degradação de funcionamento de algum item pode ser, por exemplo, eu tenho aqui uma placa de desgaste e eu sei que a cada X horas de operação essa placa de desgaste chega no seu máximo de desgaste e eu tenho que substituí-la. Então, se você tem uma condição dessa, você resolve isso com manutenção preventiva. Pneu é um exemplo muito claro disso. A cada 45.000 quilômetros eu tenho que substituir os meus pneus. Por quê? Eu conheço a degradação daquele item. Eu sei que a cada 45.000 quilômetros, por exemplo, eu vou ter aqueles pneus no índice de desgaste que eu não consigo mais operar. Eu tenho que substituir para continuar operando. Então, eu posso colocar isso na manutenção sistemática ao longo do meu ano, por exemplo, ao longo do meu tempo de calendário e trabalhar em cima disso. Então, a curva PF em relação à curva de custo de manutenção é muito simples. É muito simples. Então, essa preventiva aqui, ó, se eu não souber como dimensionar ela, eu vou gastar mais dinheiro do que eu, de fato, teria que gastar. A manutenção preditiva, ela é aquela manutenção, isso tudo segundo norma, tá? A norma, o item da norma que fala sobre manutenção preventiva tá aqui, ó, a NBR 5462, item 2.8.7, e o item da norma que fala sobre a manutenção preditiva, NBR 5462, 2.8.9. Então, é a manutenção que permite garantir a qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando de meios de supervisão centralizados ou amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.
olha o que a norma fala, NBR 5462 de 1994, a norma que fala dos conceitos de confiabilidade e mantenabilidade. A manutenção preditiva tem como objetivo reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a corretiva também, mas ao mínimo a preventiva. Então, onde eu posso tolerar um certo nível de corretiva, ok. Onde eu não tenho criticidade alta de equipamentos, ok. Agora, quando eu posso optar em escolher entre uma preventiva e uma preditiva, eu sempre vou escolher a preditiva. Por quê? É mais barato. É mais barato. Voltando aqui na nossa curva, olha onde está a preditiva, olha onde está a preventiva. A preventiva, ela tem uma razão de custo 1 para 1. Ela tem uma razão de custo 1 para 1. O que significa isso? Ela tem um melhor custo-benefício. Aqui, ó, eu gasto R$1, digamos assim, para fazer essa manutenção. Aqui, digamos que eu gasto R$3. Aqui, eu gasto R$5. E aqui, eu gasto no mínimo R$7. Por quê? Aqui, ó, eu não tenho efeitos de falha. A falha ainda não aconteceu. Eu tenho um sintoma e eu vou investigar esse sintoma e sanar o mal pela raiz. Aqui, muitas vezes, eu tô atuando pela tentativa e erro. Vamos fazer um exemplo prático aqui com o corpo humano. Vamos imaginar que você quer prevenir alguns problemas no seu corpo e você começa a ir no médico a cada 3 meses. Você começa a fazer um check-up a cada 3 meses. E cada vez que você vai no médico, ele te passa uma lista de exame. Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de vista. Ele te passa uma lista de exames. Porque você fala para ele, ó, eu quero de fato prevenir qualquer problema de saúde. Você está sendo completamente generalista, você não está sendo específico. E ele te passa uma série de exames. Cada exame que você faz te custa dinheiro, porque cada exame daquele você tem que pagar, custa seu tempo, custa gasolina, estacionamento. Se você for somar depois o custo de tudo dessa rotina de ir ao médico a cada 3 meses, você vai ter que ter um custo X. Agora, se você vai ao médico e fala pro médico, médico, eu tô com uma dor aqui, ó, no lado esquerdo, aqui na minha barriga, é uma dor pontuda, toda vez vai dando umas pontadas, e essas pontadas elas vêm a cada 3 segundos, dói por 10 minutos direto e depois para. E acontece só à noite. Você foi completamente específico. O médico vai falar, não, peraí, deixa eu fazer uma ressonância aqui nesse lado aqui, deixa eu ver, vou fazer um ultrassom. O médico falou, pronto, ó, identifiquei, você tem o problema ABC aqui, você vai tomar esse remédio aqui, pronto, seu problema vai acabar. Por que você foi ao médico uma vez, fez o exame, ele te passou um remédio, seu problema acabou? Por que custa mais barato? Porque você foi específico e através de uma inspeção instrumentada ele conseguiu identificar de fato o problema. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, cada tipo de custo cada tipo de manutenção, tem um tipo de custo. Falando da forma com que isso funciona, né? Você tem lá 5 máquinas. Se fosse um cenário específico de manutenção corretiva, como é que você ia trabalhar? A manutenção corretiva acontece somente após a falha. A norma fala bem claro, ó, você só pode considerar a manutenção corretiva sendo aquela que acontece a falha ou pane de um determinado item. Então, manutenção corretiva é sempre após a falha. Você tem uma baixa disponibilidade e uma baixa confiabilidade quando você trabalha só com manutenção corretiva. Né? Por quê? Porque seu ativo está parado. São serviços, em grande maioria, não planejados e os efeitos de falha são desconhecidos. O que é o efeito de falha? O efeito de falha é uma consequência. Nem sempre você tem controle das consequências. Você tem controle daquilo que você pode fazer para não ter a falha. A consequência da falha, ela pode ser inúmeras, e você vai ver isso daqui a pouco. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva é aquela que você faz antes da falha. Lembra lá do termo técnico da norma, o texto da norma? Manutenção preventiva é aquela que você faz com o objetivo de reduzir probabilidade de falha ou minimizar a deterioração de algum determinado item. Então, você tem que fazer preventiva antes da falha. A falha acontece menos que na corretiva, mas ainda não está livre de acontecer. Por quê? A manutenção preventiva, você definiu aqui, ó, um período para que ela seja feita. Vamos imaginar que esse período seja aqui a cada 2.000 horas. Ó. 2.000 horas. A cada 2.000 horas você vai fazer essa manutenção preventiva. Mas pode ser que você tenha errado nesse seu dimensionamento aqui de frequência. E ó, a máquina 1 falhou antes de 2.000 horas,
A máquina 4 falhou antes de 2.000 horas. Então, de 5 máquinas, você foi assertivo em 3 e errou em 2. É o resultado bom? Depende. Qual que é o nível que a gente está falando de confiabilidade que essas máquinas precisam ter? Qual que é o processo? Qual foi a consequência dessa falha aqui da máquina 1, por exemplo? Foi uma barragem que estourou? Foi uma plataforma de petróleo que explodiu? O que aconteceu após essa falha? Então, tem vezes que a manutenção preventiva, ela sempre vai ter algum risco. Matematicamente, isso é possível ser comprovado. O risco, ele é o índice de confiabilidade dividido pelo índice de probabilidade de falha. Então, vai ter momentos que eu não posso tolerar esse risco aqui da manutenção preventiva. Vai ter momentos que eu posso tolerar, quando eu tenho uma criticidade muito baixa. Aí sim, agora, tem momentos que eu não tenho margem para erro, eu não tenho margem para esse tipo de risco. Onde que entra a manutenção preditiva? Porque a manutenção preditiva, eu venho fazendo ensaios aqui, ó, de X em X tempo, até que chega um determinado momento que eu, identifiquei um determinado sintoma, identifiquei uma determinada anomalia. Então, a manutenção preditiva é aquela que prediz a falha. Ela prediz, ela vai me dar toda a tendência de evolução daquele sintoma, daquela anomalia, e ela vai me mostrando, fala, ó, mês passado você tinha uma vibração de 0,4. Esse mês você está com a vibração de 2. Mês que vem você vai estar com a vibração de 5. Daqui 3 meses vai estar com a vibração de 10, seu equipamento não vai conseguir rodar. Você consegue traçar essa tendência matematicamente. A falha, em teoria, obviamente, né, nunca deveria ocorrer, porque você está monitorando o equipamento, a disponibilidade é maior e a confiabilidade é maior também. E para a gente falar disso e encerrar a aula, a gente tem que falar um pouquinho sobre causa de falha. As causas de falha, elas têm vários tipos de causa. Tem a causa única, basal, que é, por exemplo, tô andando com o meu carro, o pneu furou. Qual foi a causa? Foi um prego que estava na pista. Não vamos entrar em causa raiz, nem nada disso. Vamos falar mais simples. Foi um prego que estava na pista. Então, se não tivesse o prego, meu pneu não tinha furado. Ok. Tem causas múltiplas. Então, o que aconteceu? Meu pneu furou. Só que quando meu pneu furou, eu peguei um buraco, eu perdi o controle do carro, peguei um buraco e quebrou a torre do meu amortecedor. Então, por mais que eu tivesse tirado o prego da pista e não tivesse furado o pneu, o buraco ainda estava lá. Talvez, existe a probabilidade de eu ter pego o buraco e ter quebrado meu amortecedor ainda assim. Porém, elas são causas isoladas. Pode ser que se eu tirasse o prego, eu conseguisse passar pelo buraco e meu amortecedor não quebrasse. E pode ser que, talvez, se eu passasse ainda em cima do prego, eu não tivesse pego o buraco. Foi uma causa múltipla. Eu tinha 2 problemas distintos ali que poderiam acontecer ao mesmo tempo. E eu tenho aquele momento que eu tenho diversas causas múltiplas unificadas, que é o quê? Quando tudo acontece ao mesmo tempo. Um exemplo. Quando eu tenho as condições básicas do meu equipamento negligenciadas, eu posso ter a habilidade de operação e manutenção insuficiente. Então, se eu tenho aqui, uma condição básica sendo negligenciada, é porque meu time de operação e manutenção talvez tenha conhecimento e habilidade insuficiente para gerir aquele equipamento. E eu posso ter também esse problema acontecendo por causa de uma fraqueza inerente do projeto do equipamento. O projeto em si era um projeto ruim e ele permitia esse tipo de erro. Eu posso ter uma deterioração negligenciada, ou seja, aquele equipamento ele vem envelhecendo, todo equipamento tem um tipo de vida útil, e ninguém está olhando para aquele envelhecimento a ponto de fazer uma restauração ou uma própria manutenção preventiva, uma corretiva programada. E eu posso ter aqui uma condição de uso não observada. Porque se eu tenho essa deterioração negligenciada, eu posso ter aqui uma condição de uso não observada. Então perceba, eu tenho 5 causas de falha. Se elas acontecem as 5 ao mesmo tempo, eu tenho 5 causas para tratar. Se acontecem aqui, somente essas 3, então eu vou ter aqui nesse momento aqui 3 causas para tratar. Aqui, se está acontecendo nesse ponto, eu vou ter 4 causas para tratar. Aqui eu vou ter só 2. Aqui eu vou ter só uma. O que acontece? Geralmente, você nunca vai ter só uma causa específica para tratar, você sempre vai ter mais. E cada causa vai te trazer um problema diferente.
um ou mais problemas. Cada causa pode trazer ali 3, 4, 5 problemas. Então, se eu estou falando aí de 5 causas, vamos imaginar que eu posso ter na média 15 problemas. E esses problemas podem ser problemas técnicos, de fato, que vão se manifestar no equipamento, ou pode ser algum problema de processo, pode ser algum problema relacionado à equipe, mas sempre que eu tiver uma causa, eu sempre tenho que pensar nesse conceito de múltiplas causas. Então, por isso que o processo de manutenção autônoma, ele pensa sempre em inspeção, na grande maioria do tempo, porque Seiji Nakajima já sabia que é muito mais barato inspecionar, identificar um problema e corrigir, do que ficar tentando intervir sistematicamente de forma preventiva, sem ter essa inspeção e identificar o estágio do problema. Então, toda a cadeia de manutenção autônoma, ela sempre vai visar, primeiro, trabalhar com base na inspeção, garantindo as condições originais, as condições básicas de operação do equipamento, para que dessa forma eu consiga garantir uma boa operação, sendo boa confiabilidade, boa disponibilidade e um custo baixo. Na próxima aula a gente vai falar do método em si, começando a falar do primeiro passo, que é a limpeza inicial. Forte abraço e eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais! Se você trabalha na indústria, certamente você já ouviu falar na sigla TPM, correto? TPM, traduzido em português, significa Manutenção Produtiva Total. A manutenção produtiva total é uma filosofia de trabalho criada entre 1950 e 1970 por Seiji Nakajima, que tem 3 objetivos principais: 0 falhas, 0 perdas, 0 acidentes. A implantação dessa filosofia é feita didaticamente através de 8 pilares, sendo o pilar manutenção autônoma o primeiro deles. Esse pilar visa garantir o bom funcionamento e conservação dos ativos através da integração e capacitação dos times de produção e manutenção, sendo implantado em 7 etapas. Os resultados da implantação da manutenção autônoma e também do TPM são extraordinários, mas para atingi-los é necessário ter um profundo embasamento técnico e um bom roteiro para guiar o time ao sucesso da implantação. Por esse motivo, a Ingeteles Academy libera hoje aos seus alunos a certificação de facilitadores especializados em TPM, Manutenção Produtiva Total. Será uma sequência de 10 cursos inéditos, com mais de 150 aulas em vídeos e 200 horas de conteúdo, onde após a conclusão e devida certificação individual em todos os cursos, o aluno recebe o seu certificado profissional de facilitador especializado em TPM. O primeiro curso da certificação a ser liberado dessa série é o curso de manutenção autônoma. Serão 14 aulas em vídeo, materiais em PDF e ferramentas que te guiarão para a prática em 24 horas de conteúdo. Todos os cursos dessa certificação e diversos outros estarão disponíveis exclusivamente para alunos da Ingeteles Academy, por apenas R$ 67,00 mensais no plano anual. Faça agora sua matrícula e se junte aos outros 10.000 profissionais formados pela única escola brasileira de gestão da manutenção certificada ISO 9001, Ingeteles Academy, a sua escola de gestão da manutenção.